Venho à tribuna desta casa para falar sobre a penúria que os governos municipais e os estados brasileiros vivem na atualidade. A cada dia a situação se agrava mais e não se tem à frente qualquer perspectiva de melhora. Mas o que fizeram de errado os prefeitos e governadores para que se chegasse a esse nível de descalabro? Absolutamente nada. São vítimas dos equívocos da política econômica adotada nestes últimos anos pelo governo federal. Os municípios têm, por força constitucional, a obrigação de investir em saúde 15% de sua receita corrente líquida. No entanto, diante de tal descaso do governo federal, vêm-se obrigados a destinar cada vez mais em saúde, deixando por vezes de atender minimamente as demais demandas. Também demandas importantes para o bem-estar de suas respectivas populações. Já não são poucos os municípios que comprometem em saúde pública mais de 30% da sua receita. A defasagem da tabela do SUS, pois sua última revisão remete ao ano de 1996, faz com que os hospitais filantrópicos, sem os quais não sobrevive o sistema de saúde pública no Brasil, fechem as suas portas. E há poucos dias tivemos notícias de que durante o ano de 2015, mais de 218 hospitais filantrópicos fecharam suas portas. Foram mais de 11 mil leitos que deixam de atender a população brasileira. Mais de 60% do atendimento do SUS é realizado pelos hospitais filantrópicos e santas casas. E para que estes estabelecimentos não deixem de atender a população, municípios e estados têm que suprir a defasagem da tabela SUS, hoje pagando valores irrisórios praticamente em um escárnio. E há poucos minutos nós ouvimos a palavra da senadora Rose manifestando igual preocupação. O Estado do Espírito Santo, além de comprometer os 12% constitucionais, chega a 19%, ou seja, 7% acima daquilo que a Constituição determina. Isto, com certeza, faz falta em outras demandas no Estado do Espírito Santo, como faz falta em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros que estão hoje a comprometer mais do que os 15% constitucionais. A grave crise econômica tem atingido em cheio e diretamente os brasileiros, que só em 2015 fez com que mais de 1.500.000 novos perdessem o seu emprego. Agora, em janeiro de 2016, mais outros 100 mil brasileiros foram demitidos. Muitos destes que tinham seus planos coletivos de saúde, agora não têm mais. Assim, vão pressionar ainda mais o Sistema Único de Saúde e aumenta a carga de municípios e estados brasileiros. O que tem acontecido em nível de saúde também se reproduz em áreas como a educação e assistência social. O caos está instalado. Esta casa manifestou claramente sua preocupação com o agravamento desta situação frágil vivida por municípios e estados, aprovando o projeto de emenda constitucional de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, estabelecendo que nenhuma obrigação pode ser imposta aos municípios e estados, por parte do governo federal, sem que este assegure as fontes de recursos necessárias para a sua implementação. Por outro lado, em nível de Câmara Federal, por iniciativa do deputado Mendonça Filho, foi apresentado o projeto de emenda constitucional na mesma direção. Esta PEC, ao chegar ao Senado Federal, foi rapidamente colocada em pauta, indo ao encontro de uma imperiosa necessidade de estabelecer um freio ao repasse de novas responsabilidades aos entes federados inferiores. O debate nos faz ver que nem todos estão verdadeiramente preocupados com a problemática do desequilíbrio entre os entes federados. Outrora, a Constituição Federal estabeleceu, sensível às questões de responsabilidades de cada um, critério de partilha do bolo tributário em que assegurava aos municípios algo em torno de 20% e aos estados por volta de 30%, ficando a União com a metade de tudo o que é arrecadado. Porém, nestes quase 28 anos, a União transferiu inúmeras responsabilidades a serem bancadas por municípios e estados brasileiros, sem oferecer a necessária transferência de recursos financeiros.
Bom lembrar também que a União, ao longo destes anos, aumentou consideravelmente sua arrecadação, com a instituição de várias contribuições, hoje tão representativas quanto as receitas tributárias. Assiste à União o poder de, sempre que necessário, promover alterações na legislação, objetivando aumentar a sua receita, ou mesmo criando novas contribuições. O mesmo não acontece, contudo, com os municípios, pois suas receitas são quase que inteiramente dependentes das transferências federais e municipais. E estas são calculadas sobre o IPI e o Imposto de Renda para a formação do FPM e a cota parte do ICMS arrecadado pelos governos estaduais. Essas transferências têm caído consideravelmente, pois sem atividade econômica aquecida, menos impostos são gerados. Para minimizar um pouco as dificuldades que os municípios e estados brasileiros enfrentam, propus, em 5 de novembro de 2015, a PEC 143, que o objetivo foi oferecer aos municípios e estados brasileiros o mesmo mecanismo de desvinculação de receitas que o Congresso Nacional tem oferecido ao governo federal desde 1994. Esta medida não vai significar nenhum aumento de arrecadação destes entes federados. No entanto, se em nível de União se tornou vital para a gestão financeira, é de se supor que também vai fazer bem para os municípios e estados. Por isso, a PEC 143 propõe a criação da DRE, desvinculação de receitas do Estado, e a DRM, desvinculação de receitas do município. E hoje, digamos, tomei conhecimento de que esta PEC, que está na Comissão de Constituição e Justiça, será relatada pelo senador Romero Jucá. Espero que tenha sucesso na relatoria e que possamos fazer com que ela tramite e seja aprovada. Por acreditar que aprovada a PEC 143 estará o Congresso demonstrando sintonia e sensibilidade às questões de municípios e estados, conclamo a todos os senhores senadores e as senhoras senadoras a interagirem para que esta Casa dê a sua importante contribuição para que prefeitos e governadores tenham, com o uso da faculdade de desvincular parte de suas receitas, melhor condição de gestão financeira. Reitero o meu compromisso com o Pacto Federativo, proporcionando equilíbrio das contas públicas de estados e municípios, tão sacrificado nos últimos anos, com um número cada vez maior de responsabilidades e com cada vez menos arrecadação. Se a situação não mudar, já assistiremos à falência geral dos municípios brasileiros, que é exatamente aonde nós vivemos. Afinal, ninguém mora na União. Ou encontramos uma solução imediata para a crise política, que turbinou a crise econômica, ou entraremos em colapso absoluto. E isso, com certeza, ninguém deseja. Temos que recuperar a credibilidade do país. Já é hora disto acontecer. Precisamos agir. Obrigado.